Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, caro diáconos religiosas, essa semana da oitava, da Páscoa da Ressurreição, é muito rica, de ensinamentos, de instrução, para todos nós. Mas algo que é muito marcante e que São Mateus faz referência no Evangelho de hoje, Jesus, o Evangelho de hoje está um pouquinho deslocado, já é um tempo mais à frente, na proximidade da Ascensão, mas faz menção de um fato importante. Jesus aparece aos apóstolos, dá a eles o poder, a autoridade, a missão de pregar o Evangelho ao mundo inteiro, mas São Mateus destaca isso, essa conversa de Jesus com aqueles que tinham duvidado da sua ressurreição. Tudo faz parte do plano, da providência de Deus. Até as falhas, esses momentos de um pouco de incredulidade, de dificuldade em crer, em esperar um pouco mais a nosso Senhor, ter mais confiança na promessa de nosso Senhor. Mas, eu repeti isso já nessas ocasiões durante essa semana, o fato dessas dúvidas, desses questionamentos dos apóstolos, daquelas mulheres que foram ao sepulcro, de certa maneira provocou Jesus a produzir muito mais provas da sua ressurreição. Então, São Mateus faz questão de mencionar eles que tinham duvidado do Senhor. Nós vamos refletir domingo a dúvida de São Tomé, depois o arrependimento e o ato de fé de São Tomé. Na segunda-feira foi aquela passagem dos discípulos de Emaús, e Jesus foi resgatar. Durante essa semana saiu o encontro com Maria Madalena, diversas aparições de nosso Senhor, Jesus que aparece aos apóstolos que estavam lá pescando, e vai ter aquele encontro com ele amanhecendo o dia, diversos momentos das aparições de nosso Senhor. Aparece a Simão Pedro, que era um assunto que corria naqueles dias. Jesus ressuscitou e ele apareceu a Simão, e isso importava grandemente para a igreja, para a fé católica, e nosso Senhor faz questão de deixar isso muito claro, quando ele, num desses encontros com São Pedro, nosso Senhor vai dizer: Pedro, eu rezei por ti, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então era importante, era necessário, era essencial para a fé da igreja e dos apóstolos que Pedro tivesse essa certeza, essa confirmação da ressurreição de nosso Senhor. E por isso essa dúvida, esses questionamentos, essas interrogações dos apóstolos, de certa maneira provocou como que Jesus produzisse muito mais provas da sua ressurreição. E o quanto isso é importante para nós, ou seja, fortalecemos a nossa fé nesse Jesus que está vivo e ressuscitado. O apóstolo São Paulo faz menção disso: se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã, vazia, sem merecimento. Mas não podemos esquecer aquilo que São Pedro nos disse na epístola de hoje, e que era muito forte na pregação dos apóstolos quando começa a vida da igreja, após a festa do Espírito Santo, após a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos começam a pregar deixando isso muito forte, muito claro. Que foram os pecados ali deles, daqueles judeus que mataram Jesus, mas também os nossos pecados. A igreja traz isso para nós. Foram os nossos pecados que causaram a morte de nosso Senhor, os nossos pecados que causaram todo o sofrimento e a morte de nosso Senhor. E isso é importante para nós termos sempre essa consciência. A nossa fé no Cristo ressuscitado, que precisa estar vivo, presente em nossos corações, a garantia de nosso Senhor: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas sem esquecer que fomos nós mesmos, com os nossos pecados, que crucificamos nosso Senhor, que matamos nosso Senhor, que rejeitamos também nosso Senhor. Por isso, a nossa gratidão, a nossa reparação, hoje bem apropriado na primeira sexta-feira do mês o nosso desagravo, então nós sempre temos consciência disso. Muitas vezes, sobretudo na Semana Santa, na Quaresma como um todo, na Semana Santa, se destaca muito na Sagrada Escritura aqueles que tinham um coração muito endurecido, e que não aceitavam Jesus como Messias, o Salvador, que haviam tramado a morte de Jesus, que já haviam combinado entre eles que Jesus deveria morrer. Era tão claro, tão evidente, os milagres de nosso Senhor, as provas de que Ele era o Filho de Deus, e não queriam aceitar. Isso é muito forte no tempo quaresmal. Mas é importante nós termos a consciência que nós precisamos nos colocar no lugar desses personagens.
porque todas as vezes que nós escolhemos o pecado, escolhemos ofender a nosso Senhor, deixamos de praticar a virtude, temos as mesmas atitudes, os mesmos gestos, daí fazemos o mesmo com o nosso Senhor. Portanto, vamos hoje nessa primeira sexta-feira do mês, oferecemos a nossa reparação, o nosso desagravo. Em primeiro lugar, não é pelos nossos pecados, não é, mas pelos pecados do mundo inteiro, como o nosso Senhor mesmo pediu. Não é? Eis o coração que tanto amou os homens e recebe ingratidões, friezas e desprezos. Se aqueles que conviveram com Jesus tinham tantas provas, não é, da veracidade de nosso Senhor como Filho de Deus e não aceitavam, nós também temos muito mais provas de toda a história da igreja. Temos toda a Escritura, todos os fatos, todos os milagres que aconteceram, não é, posteriores em toda a história da igreja. E ainda assim, muitas vezes nós agimos com frieza, né? Somos ingratos com o nosso Senhor, agimos com maldade no nosso coração, né? Fazemos escolhas erradas, deixamos nosso Senhor de lado e queremos a nossa vontade, aquilo que muitas vezes nos leva, né, ao pecado, com tudo que nós conhecemos, com toda a instrução que nós recebemos. Então as nossas atitudes são as mesmas daqueles que não aceitaram o nosso Senhor, ou talvez piores, né, com muito mais, né, provas que nós temos e o quanto nós precisamos ser gratos a nosso Senhor por tudo que nosso Senhor já realizou em nossas vidas. Para a nossa perseverança, recorremos sempre à intercessão de Nossa Senhora, que é o grande exemplo de fé, de fidelidade, de esperança, de confiança em nosso Senhor e de constância, não é? Na vivência dessa fé. É o grande exemplo para todos nós, de modo especial, dentro desse período da Páscoa. Nossa Senhora é esse modelo, exemplo de fé também para todos nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.